É um prazer, de verdade, estarmos juntos. E na última vez que eu estive aqui, ainda não tinha filhos, não tinha muita história para contar. E hoje, pela misericórdia de Deus, recebemos este convite. Obviamente, parte do pastor Ivanildo, da sua esposa, minha tia Lucrécia. E foi tão bem conduzido, tão bem gerenciado pelo Estevão. Um carinho que nos constrange. Tenho comentado isso constantemente. E, obviamente, se estende a toda a igreja. O tratamento do Júnior, da família para conosco, do Beto para conosco. É óbvio que só trata assim quem recebe este tratamento. Então, fica muito fácil saber que vocês são muito amados, muito amáveis, porque tudo aquilo que vocês fazem tem cheiro de amor. E que Deus possa continuar derramando esta graça. Porque um dos segredos do sucesso de qualquer tipo de ajuntamento evangélico, aquilo que nós chamamos de igreja, o corpo de Cristo, tem a ver com este sentimento tão divino que é o amor. E não é tão simples assim amar. Se você parar para pensar, uma criança é incapaz de vivenciar todo este sentimento em sua integralidade, porque o amor envolve renúncia, e criança não está pronta para renunciar nada. O amor necessita de maturidade, e tem ser mais imaturo do que aquele que é naturalmente infantil. Então, quando nós observamos todo este intento, este anseio de vocês em servirem muito bem, hoje no almoço a gente ficava constrangido, a gente pensava numa necessidade e ela era resolvida. E que almoço saboroso, que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe essas mãos. Que Deus abençoe. Muito obrigado por todo este carinho, por todo esse tratamento. Pastor Ivanildo, que Deus continue abençoando a sua vida. Ai, meu Deus do céu, é amor demais. Agradeço, obviamente, também a liberação dos meus pais, meus pastores, pastor Isaías, imediatamente após ouvir a respeito do convite, me abençoou, me liberou, e inclusive, seguindo o meu pedido, ele liberou para que toda a minha família estivesse comigo, e para mim isso é uma honra muito grande. Poder ministrar a palavra do Senhor é um privilégio sem igual. Ao lado da esposa, junto com os filhos, acompanhado pela sogra, é um presente dos céus para o nosso coração. E eu fico muito feliz que os meus filhos tenham essa oportunidade, também de conhecer família, os primos que não conheciam até então, e esta igreja maravilhosa, essa cidade tão abençoada. Por isso fica aqui registro da minha gratidão a Deus por vossas vidas. E peço gentilmente que você, assentado como está, por favor, feche os seus olhos e juntos vamos orar ao Senhor. Pai eterno, eu quero te agradecer pela sua bondade sem igual. É incomparável o seu amor, é indefinível o seu amor. Nós não conseguimos enxergar o fim de tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor faz. Nós podemos desfrutar e sermos conduzidos por Ti. E é nesta posição que nós estamos para escutar a Sua palavra. Dela nós não conhecemos tudo e obviamente, não conheceremos até o fim da nossa jornada. Na palavra de Deus sempre surge algo novo, pois ela se renova, ela é viva e eficaz. E assim nós estamos, sem conhecê-la em plenitude, nós aqui estamos confiados na condução do Seu Espírito a respeito da Sua palavra, que fala sobre o Seu caráter. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos conduza de maneira perfeita até o fim desta noite, para que tudo aquilo que o Senhor tem em seu coração para ser dito a esta comunidade, a esta igreja, a minha incapacidade não gere nenhum transtorno, nenhum limite, que seja um instrumento ajustado à vontade do autor, do músico, do perfeito autor. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de conversar juntamente contigo, de refletir juntamente com a amada igreja, a respeito de uma fase da vida de Davi, o grande Davi, rei de Israel, este que foi chamado por Deus como homem segundo o seu coração. Davi, ele tem algumas fases muito bem marcadas.
o período em que ele estava distante dos holofotes, distante das luzes, distante das atenções. De repente ele chega a uma circunstância onde ele é exposto, talvez a um grande inimigo inimaginável, que é o gigante Golias. Depois disso, Davi chama a atenção de uma forma incrível. E agora, além das atenções, ele também atrai o ódio de Saul. Saul começa a persegui-lo, ele entra numa nova fase. Vai ser perseguido, escondido, e ele fica entre cavernas e buracos, temendo pela sua própria vida. Uma década se passa, até que ele assume o trono e é colocado numa posição em que ali ele vai prosperar juntamente com todo o reino de Israel. Prosperar de uma forma incrível, como Israel nunca mais viu. Por isso que até hoje é sabido que Davi foi o grande rei que Israel teve em toda a sua história. Davi sustentou uma soberania nacional invejável. Ninguém mais conseguiu fazer o que ele fez. Este homem, cheio de fases, cheio de falhas, cheio de sucessos, vai nos ensinar um pouco a respeito dos segredos de uma conquista. Este é o tema da nossa reflexão desta noite. Os segredos de uma conquista. Vamos aprender com Davi, passo a passo, como que se vence um gigante em nosso dia a dia. Eu tenho desfrutado da liberdade de usar as redes sociais. E caso você deseje acompanhar ou posteriormente ter este esboço em suas mãos, você tem a liberdade de fazer isso acessando o meu Instagram. Então você entra lá, Pastor Mateus, prmateus.tbc, e debaixo da foto de um gordinho sorridente vai ter um link. Você vai clicar nesse link e lá tem tanto um acesso para o canal do YouTube, onde temos algumas ministrações, como todos os esboços que nós temos utilizado nas últimas semanas. E eu tenho bastante temor na hora de expressar-se desta forma e gostaria que você realmente pudesse ser abençoado também por meio destes esboços. Está à sua disposição. E, obviamente, caso você deseje nos seguir, nos acompanhar, será um privilégio tê-lo como amigo virtual, além de irmão em Cristo. Somos um só corpo. O texto que nós vamos ler está em 1 Samuel capítulo 17. E, obviamente, você hoje trabalhará juntamente comigo aqui nos próximos versículos, pois nós vamos ler ponto a ponto do verso 17 até o verso 49, se Deus assim nos permitir. O nosso primeiro ponto, nosso ponto de partida, se dá exatamente neste verso 17. 1 Samuel, capítulo 17, verso 17, a Bíblia diz: Jessé disse ao seu filho Davi: pega para os teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los para os teus irmãos no acampamento. Verso 18 diz: leva também estes 10 queijos ao chefe da unidade deles. Vê como os teus irmãos estão passando e me traga notícias dele. Davi recebeu uma missão do seu pai Jessé. Então, nós vamos observar como algo despretensioso se torna um cenário para uma grande batalha e, consequentemente, uma grande conquista. E sobre isso há uma tese a ser defendida aqui durante toda a nossa explanação. A verdadeira conquista se percebe quando o bem gerado ultrapassa o aspecto individual e ganha contornos universais. Ou seja, Davi estava guardado, confortável, bem alocado no meio da segurança que o seu pai lhe proporcionava. Davi era aquele que cuidava das ovelhas do seu pai. E era uma posição bastante confortável, conhecida para ele. Agora ele é desafiado a cumprir uma missão, e o cumprimento dessa missão geraria uma conquista. E nós vamos aprender que verdadeira conquista não se desfruta só. Verdadeiro ganho não se desfruta em isolamento. E aqui está um grande ensinamento que nós recebemos da parte de Deus. Nós vamos vivenciar batalhas, e é impossível fugir delas. Impossível. Deixa eu repetir isso. É impossível estar vivo e não ser desafiado, não ser confrontado com oposições.
É impossível desfrutar da nossa experiência de vida sem que sejamos desafiados, sintamos dores, pesares. É impossível. Então nós vamos enfrentar batalhas. E grande parte dessas batalhas será individual. Grande parte dessas batalhas será individual. Ninguém poderá viver tais batalhas por você. Tem coisas que apenas você vai poder viver. É intransferível. Não tem como alguém viver estas batalhas em seu lugar. Impossível, improvável. Isso não significa que você precisa vivê-las sozinho. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Nós travamos batalhas individuais, intransferíveis, mas não fazemos isso em isolamento. O isolamento é um traço terrível de um comportamento humano deplorável. O isolamento não é saudável. A solidão é um traço de doença. Então, diante das batalhas, a igreja não se afasta. Diante das batalhas travadas, a igreja não se esconde em quartos escuros. Diante das batalhas, a igreja procura o aconchego do lar, da família, do corpo. E nós temos um costume terrível, que é disfarçado de humildade, mas é orgulho puro, do início ao fim. Quando nós estamos passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, a gente some da igreja. E aí a gente tem a seguinte desculpa, e não é nada além do que isso, desculpa, é que eu não queria atrapalhar. Orgulho. Orgulho. Como assim atrapalhar? Como atrapalhar o corpo, sendo parte do corpo? Como? Me explica como o seu problema me atrapalha em te amar. Explica. Me explica como o seu problema atrapalha o seu pastor em pastorear você. Me explica isso. As nossas dificuldades não servem para que a gente se afaste e se isole. E alguns meses atrás eu procurei alguém para um desabafo. Eu precisava falar. E quando eu chamei essa pessoa para conversa, quando sentamos, a pessoa começou a desabafar antes de mim. Eu falei, perdi a chance. Eu achava que precisava, e ela precisava muito mais. É interessante a gente notar isso, que as necessidades são parte da nossa caminhada, mas não são desculpa para a gente fugir da comunhão, da unidade. O mundo vive desta forma, o mundo só te quer nos trinques, na crista da onda, no hype. Olha, falei para 3 gerações numa única frase. O mundo só te aceita quando você está cheio de dinheiro no bolso, muita alegria no coração, cheio de euforia. O mundo te ama assim, mas não te suporta no domingo pela manhã, na segunda-feira pela manhã. O mundo não suporta os seus dias de tristeza. Por isso que, para os dias ruins, os dias que a gente não tem nada de extraordinário para postar, a gente coloca #TBT nas redes sociais. Saudade de um dia feliz. O mundo não suporta as suas lágrimas, o mundo não suporta as suas dores, mas a igreja suporta. A igreja foi instituída por Deus, foi cheia do Espírito Santo, para que em meio às dores nós tenhamos a condição de estarmos juntos. Então, em nome do Senhor Jesus, repreenda esse espírito enganador, mentiroso, que vai te orientar. Fica longe, vão te julgar. Nananina não, fica perto, pois aqui vão te amar. Fica perto, fica perto. Davi tinha uma batalha a ser travada. Só ele poderia enfrentar Golias. Mas ele não faz isso sozinho, ele obedece o seu pai, presta contas ao seu rei. Davi se insere no corpo para sarar o corpo. Nós somos família em Cristo Jesus, não há nada que nos separe, pois o que nos uniu foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Que pode nos separar? Eu gosto bastante de olhar para o corpo apostólico, os amigos de Jesus. E nele nós temos divergentes opiniões políticas, socioeconômicas e culturais.
De um lado você tem Mateus, o publicano. Do outro lado você tem Simão, o zelote. Se ele se esbarrasse em qualquer esquina da vida, um dos dois morreria. O publicano trabalha, presta contas, tira dinheiro dos seus compatriotas e entrega para Roma. O zelote, ele tem esse nome porque faz sentido, faz menção a uma espécie de faca pequena, que era posta nas mangas, para que ele pudesse, na surdina, matar um romano ali, um publicano aqui, ir acabando pouco a pouco com os inimigos de Israel. Se Mateus e Simão estivessem em qualquer esquina da vida, um dos dois morreria, mas eles estão na presença de Jesus, onde eles sentam à mesma mesa e compartilham do mesmo pão. Em Cristo todas as diferenças são desfeitas, em Cristo somos feitos um só corpo. Então o seu lugar no momento de luta, de angústia, não é longe, não é longe. Sei que nós temos todos os cuidados e protocolos, mas, por favor, ministre isso sobre a pessoa que está perto de você. Fale para essa pessoa, o seu lugar, no momento da luta, não é longe de mim. Repete isso mais uma vez. O seu lugar no momento da luta não é longe de mim. Faça uma aliança, um pacto com essa pessoa. Nós precisamos aprender isso urgentemente. Outra lição que precisamos aprender é que da batalha só se sai vencedor, senão você nem sai dela. E é contra um homem acostumado a vencer que Davi vai se colocar. É contra ele que Davi vai lutar. É muito provável que Golias trouxesse no corpo as marcas das grandes vitórias que ele teve ao decorrer da sua vida. Já um homem experiente, alto, forte, carregava uma munição bastante pesada. A espada, a lança, o escudo, tudo isso era de dimensões astronômicas, era uma aberração. Davi, um menino acostumado a cantar enquanto as ovelhas o escutavam. Olha o antagonismo. Golias está habituado a colocar exércitos de joelho, a amedrontar homens. Golias tem este costume. Ele é um vitorioso porque ele entrou em batalha após batalha e saiu delas. Por isso eu quero, em nome do Senhor Jesus, trazer uma palavra para o seu coração. Que esta batalha que você está vivendo, seja em qual área for da sua vida, só tem um resultado possível nas mãos de Deus: a vitória. A batalha que você está vivendo, seja qual área for da sua vida, só tem um resultado nas mãos de Deus: a vitória. A batalha não é para que, diante dela, nós partamos em retirada. Deixamos e viremos as costas. Inclusive, é uma característica da armadura do Espírito que recebemos, de acordo com Paulo, em Efésios capítulo 6. Um instrumento que nos é concedido ali é a couraça. É literalmente um instrumento de couro que pega daqui da região do tórax e segue um pouco abaixo da linha pélvica, da linha da cintura. E é bastante incomum para nós hoje, pois o dorso, as costas, fica totalmente descoberta. Parece uma falha na armadura espiritual, mas na realidade é uma definição de propósito, de identidade. O que o Espírito Santo nos ensina quando fala a respeito desta armadura é que o exército levantado por Deus não vira as costas para inimigo nenhum. A igreja que foi levantada por Deus caminha, e é as portas do inferno que não resistem, elas que não prevalecem, porque a igreja segue triunfante para a glória do nome de Jesus. A igreja não vira as costas para o inimigo. Nós não viramos as costas diante das batalhas, sejam elas quais forem.
a igreja absolutamente vencerá, porque está em Cristo Jesus. Quando observamos o verso de número 20, nós notamos uma postura que gera crescimento. Verso de número 20 diz: Davi se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com um pastor, pegou tudo e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. E chegou ao acampamento, quando o exército estava saindo para se posicionar para a batalha, em meio aos gritos de guerra. Repita comigo, por favor. Saiu bem cedo. Mais uma vez, saiu bem cedo. Saiu bem cedo. Esta é a descrição do comportamento de alguém que nasceu para vencer. Não estou falando de uma paixão atual dos coaches da internet que te faz acordar às 5 horas da manhã. Não é isso. Se você acorda às 5 horas, Deus te abençoe. Parabéns. Estou falando da disposição do coração de Davi em obedecer à vontade do Pai. Aí está o segredo. Porque Davi foi desafiado a sair de uma zona de conforto. E não tem nada mais desgastante do que o avanço, o progresso. Davi poderia ter protelado para mais de hora. Ele poderia ter colocado a função soneca no galo do despertador. Ele poderia ter feito de tudo. Mas a Bíblia destaca que saiu ainda de madrugada. Bem cedo ele se levanta, recolhe tudo que o Pai ordenou e parte para cumprir uma missão. O segredo, um dos segredos para uma conquista é exatamente este. Davi entendia a urgência do interesse do seu pai. Para ele e para tantos outros vencedores, há algo mais importante do que o conforto pessoal, do que os interesses pessoais. Esta é uma característica do homem e da mulher de Deus. Quando Abraão é desafiado por Deus a sacrificar o seu filho Isaque, a Bíblia diz que ele acorda bem cedo. A voz do Senhor há de nos despertar urgentemente. Deus não anda com quem anda e o capim amassa. Deus não anda com quem fica com a boca aberta. Deus não anda com quem não quer andar. Ele chama, e a urgência do chamado do Pai queima no coração do filho. Não tem nada mais importante para alguém que quer vencer em Cristo Jesus do que entender a urgência do chamado do Pai. Precisa levantar, porque o Pai te chamou. E as minhas coisas são suas coisas. Importante é aquilo que Deus tem guardado para a igreja. É importante demais isso. Uma igreja disposta a obedecer, disposta a se entregar, disposta a levantar, a ser despertada pela voz do Espírito Santo de Deus. Este é um dos segredos. Nós precisamos compreender que a vitória começa quando aprendemos que a vontade do Pai não pode esperar. Você vai notar isso na construção do restante do capítulo. Pois Davi chega exatamente na hora que estão todos se levantando. Os gritos de guerra estão se mobilizando. E agora os homens começam a se colocar um diante do outro. No verso seguinte, no verso 21, Davi está olhando, contemplando os dois exércitos enfileirados um contra o outro. E é nesta hora que Golias se levanta para profanar o nome de Deus. Se levanta como o antagonista do povo de Deus. Se Davi deixasse para dormir mais um pouquinho, afinal meu pai mandou amanhã, então amanhã é até meia-noite. Se Davi agisse como muitos, que decide interpretar a vontade de Deus e não obedecer. Deus falou, se levante e obedeça, ponto.
A ordem do rei não é para ser interpretada, é para ser obedecida. Há uma realidade estranha às Escrituras, da hipergraça, um termo bem esquisito, porque graça já é abundante, por si só é eterna, é perfeita, mas para que a gente possa entender, é uma percepção da graça que vai além das Escrituras, é o tudo pode. Faz sim, Deus perdoa, o Pai não liga, seja o que você quiser, vem como você está que eu te aceito. Estou até inventando o texto bíblico. Essa percepção torna Deus mais uma opção dentre as tantas que tenho a obedecer no meu dia a dia. Mas Deus não se coloca assim. A palavra de Deus não é uma opção, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o caminho. Sem ela não somos nada. Sem ela não temos nada. Sem a ordem de Deus nós não somos nada. A igreja não tem a ordem de Deus, o plano de Deus, o caráter de Deus numa prateleira. Domingo me serve muito bem, vou obedecer a Deus, mas segunda-feira é comigo mesmo. Essa percepção é tão estranha, é tão antiga. Por exemplo, nas cruzadas, o exército cristão perdendo, porque o exército muçulmano era muito maior, os reis começaram a contratar alguns homens que lutavam apenas por dinheiro, chamados mercenários, que não tinham nada a ver com o cristianismo, nada a ver com a fé cristã. Só que para lutar no exército cristão, você precisa se batizar. E eles se batizavam. E quando eles eram submersos na água, eles deixavam as mãos para fora, segurando as espadas. E com isso eles diziam: no meu corpo Deus manda, mas na minha espada e na minha mão mando eu. E a gente quer particionar aquilo que Deus considera um só, inteiro. Eu obedeço a Deus da minha forma. Eu adoro a Deus do meu jeito. Não, nós não temos essa autoridade. Nós não temos essa liberdade de obedecer a Deus do nosso jeito, de fazer aquilo que a gente quer. A Bíblia não nos dá essa liberdade. A Bíblia declara como nós devemos amar a Deus. Deuteronômio capítulo 6, a Bíblia diz: amarás ao teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Não se adora a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, do jeito que me agrada. Eu não obedeço, não ando com Deus da forma que me agrada, do jeito que me satisfaz. Não existe bilhete VIP para chegar ao céu. Para todos nós, sem exceção, é necessário pegar a cruz e seguir a Jesus. A outra possibilidade, que gera conforto e prazer, é oferecida pelo diabo. Só que não existe a menor condição de você obedecer o diabo e chegar ao céu. Obedecer a Satanás e encontrar-se com Jesus. Não dá, não dá. Porque o diabo apresenta essas duas possibilidades diante de Jesus, que rechaça imediatamente. Jesus, na tentação, lhe é oferecido o seguinte: ei, Jesus, uma única coisa é necessária. Se prostre diante de mim, e eu te darei todos os reinos da terra. Ô Satanás, respeita a minha história, disse Jesus. Quem que você acha que você está falando, rapaz? Todos os reinos são meus. Todos pertencem a mim, todos são meus. Mas existe um caminho a seguir. E ali Satanás nos mostra que para reinar tem duas opções. Ou você se dobra diante do diabo, ou você carrega a sua cruz. A proposta está feita. Mas antes de terminar o seu processo de escolha, não se esqueça: Satanás é o pai da mentira. E dele não procede nada que seja a verdade. Para uma conquista gloriosa, necessário é entendermos a urgência da nossa chamada.
Mais uma vez eu quero enfatizar isso, e pulo para o próximo ponto. A igreja não precisa se adequar aos seus jeitos. Entenda isso. As coisas não precisam te agradar para você servir. Isso não é serviço. Serviço que agrada não é serviço. E é muito provável, e o Espírito Santo está dizendo, que em seu coração tem alguns requisitos para você começar a fazer a obra de Deus. Repense em nome de Jesus. Reveja em nome de Jesus essa posição. Eu só vou fazer se o pastor, eu só vou fazer se o líder, eu só vou fazer se... Servo não escolhe onde servir. Servo serve. Ele deixou as suas ovelhas. Davi entendia algo acerca da sua identidade. Ele era pastor. Era isso que Davi fazia. E estava sob uma missão. Foi isso que ele foi convocado agora. Sendo assim, ele não iria abandonar as suas ovelhas de qualquer forma. Deus é suficientemente poderoso para não precisar cobrir um santo e descobrir o outro, como dizem por aí. Ele é suficientemente poderoso para conceder à igreja total cobertura em todos os ministérios. Davi foi convocado por seu pai para uma missão. Ele não largou as ovelhas de qualquer modo, porque ele sabia do valor daquelas ovelhas na formação do seu ministério. Ele conhecia cada uma delas, ele sabia qual delas ele tinha tirado da boca do urso, da boca do leão. Ele sabia, ele conhecia. Ele sabia até o jeitinho de andar que ela ficou depois do susto. Davi tinha uma história, então ele não rasga a sua história para viver algo novo. Ele colocou sob os cuidados de alguém, é isso que nós temos no verso de número 20. Deixando as suas ovelhas com um pastor. Aquilo que Deus tem te confiado, diante desta nova missão, não é para ser largado fora, jogado fora de qualquer jeito. Ame até o fim, como Cristo nos ensinou. Providenciou que ficassem amparadas e cuidadas para cumprir uma missão para a qual foi designado. Esse é um dos grandes segredos de uma conquista. Davi acordou bem cedo e cuidou de tudo. Cuidou perfeitamente daquilo que lhe fora confiado. Vamos ler versos 21 e verso 22, que diz: os israelitas e os filisteus se posicionavam frente a frente para a batalha. Davi entregou o que havia trazido ao guarda dos suprimentos e correu para onde estavam as tropas. Chegando ali, perguntou a seus irmãos se eles estavam bem. Nós estamos falando de um ambiente hostil. É que a gente costuma pensar nesses cenários bíblicos com aquele background dos desenhos da Record de domingo de manhã. Tudo bonitinho. A gente está falando de um ambiente de guerra, com dois exércitos parados, um de frente para o outro. É um lugar que eu não queria estar, não. Se eu sou Davi, no alto da minha coragem, chegando perto, vendo o circo armado, eu falei: ih, rapaz, deixo as coisas aqui, pai mandou trazer, vi que estão bem, estou indo embora. O que me chama a atenção é que Davi não cumpriu sua missão de qualquer maneira. Ele não cumpriu de qualquer jeito. Ele entregou à pessoa responsável o que o pai mandou. Se dirigiu até onde as tropas estavam para ter informações reais e verídicas. Para termos uma grande conquista que glorifica a Deus, que serve a igreja. Não dá para terceirizar as nossas vivências. Não dá. Não dá para entrar de carona na santidade do seu marido, da sua esposa, do seu pai e da sua mãe. Não dá. Davi precisava ir
até lá. Porque esta experiência não se pode terceirizar, colocar sobre outra pessoa. Existem momentos na vida que nós não podemos contar com mais absolutamente ninguém para viver as experiências em nosso lugar. Inclusive as experiências de intimidade com Deus são intransferíveis. É impressionante como Deus fala conosco alguma coisa, e quando a gente quer compartilhar, a pessoa faz, é? Uhum. E o seu coração queimando, porque Deus falou com você, a pessoa que ouve diz, Por que assim? Porque a outra é fria espiritualmente? Não, é porque Deus tinha aquele negócio somente com você. Nunca me esqueço, Pedro ainda recém-nascido, naquela fase que qualquer coisa é uma grande coisa. Tinha semanas, a Ruth foi tomar banho, eu deito na cama e coloco ele na minha frente. E de repente ele sorriu para mim. E quando ele sorriu, eu fiquei muito entusiasmado. Eu falei, o meu filho sorrindo para mim. E a Ruth está saindo do banho nessa hora. Eu falei, vida, vem ver. Quando ela chega perto, ele fecha o rostinho, sem sorriso. Ela vira as costas, o sorriso abre novamente. Eu pego o celular, vou fazer uma foto, ele para de sorrir. Parece que sabe. Deixa o celular sobre a cama, quando eu olho, ele está sorrindo de novo, fala, agora Ruth, agora olha. Quando ela chega perto, não tem sorriso nenhum. Aí o Espírito Santo deu um puxão de orelha, falou, tonto, até quando você vai demorar para entender que é só você e ele que vão viver isso? Tem coisas que somente você e Deus vão viver. Só vocês dois. É no quarto fechado. É com o coração aberto, de joelhos prostrados, com a boca aberta, as lágrimas correndo. Só você e Deus. Davi não se contentou com informações que poderiam lhe dar. Porque ele tinha um compromisso com o pai deu uma ordem, vá, vê e me dê notícias. E olha só, a recompensa da obediência. Eu estava conversando sobre esse esboço hoje à tarde, no hotel, com Pedro e Arthur. E eles perguntaram sobre aquilo que eu estava lendo e estudando. E eu conversando com ele, eu cheguei exatamente neste ponto, quando eu disse que todo aquele ambiente de insegurança era desafiador para Davi. E aí eu perguntei para o Pedro, entre a segurança e a obediência, filho, o que é mais importante? Ele falou, claro que é a segurança. E para uma criança essa resposta está ok. Mas para nós, chamados por Deus, a obediência é o lugar mais seguro que a gente pode estar. Mesmo que não pareça, obedecer a Deus é a opção correta. Ele se dirigiu, como nós mencionamos, até onde as tropas estavam. E o que nós aprendemos com isso é que um vitorioso em Cristo não se contenta com experiências de terceiros. Davi poderia ter retornado e deixar os queijos e pães com alguém que estivesse longe. No meio de um exército, quem vai ligar para queijo, gente? Quem vai ligar para pão? Me ajuda aí, Davi. Quem vai se importar com misto quente no meio da batalha? Se Davi não tivesse sido convocado por Deus, sem sombra de dúvidas, ele teria esta opção, de ficar de longe, sem se colocar em risco. Uma vida sem riscos, ele teria esta opção. Mas como foi o Senhor que o convocou, quem o chamou, não lhe resta outra alternativa, a não ser tudo entregar e se lançar confiantemente sob os cuidados do Senhor. Em suma, o que aprendemos com Davi neste ponto é que não poderemos conciliar a segurança e a caminhada com Deus. De uma das duas, obrigatoriamente, teremos que abrir mão. Escolha.
Essa escolha é só sua. Ou a segurança, ou a caminhada com Deus. Escolha. Davi poderia optar pela segurança e assim seria o menino dos queijos e dos pães. Mas, como decidiu arriscar-se a ponto de viver a vontade de Deus, o menino que saiu de casa com pães e queijos voltou com a cabeça de Golias. Olha a diferença. Olha a consequência da obediência. Davi poderia ter voltado e ser esquecido pela história. Seria o menino dos queijos. Mas ele foi aquele quem decepou Golias. Uma vez mais surge a responsabilidade intransferível que repousa sobre nós. Afinal, Deus não chamou crianças que nada sabem e por nada se responsabilizam. Deus chamou homens e mulheres conscientes desta preciosa convocação. E sendo assim, escolha o que você deixará a partir e o que você se agarrará, ao conforto ou ao chamado. Isto não mudou com a vinda de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 14, Jesus está num cenário bastante comum para as intrigas da época, num sábado na casa de um fariseu. E neste sábado, na casa do fariseu, ele é posto num lugar de honra, e ele vê um homem sentado com uma doença terrível, e ele cura este homem num sábado, na casa de um fariseu. E por ser na casa dele, os fariseus não falam muita coisa, porque provavelmente era parente dele. E um traço do farisaísmo é a hipocrisia. Quando Jesus está saindo, uma grande multidão está o cercando, ele para, vira para a multidão e diz: ei, quer me seguir? Faz as contas. Não vem achando que é festa, não, faz as contas. Considere, pondere. E ele dá exemplo de um homem que começou a construir uma torre sem fazer as contas, e parou no meio, e aquilo ali serviu de vergonha. Ou dá também o exemplo de um rei que tinha um exército inimigo contra ele. E ele manda alguns comissários para propor a paz. E no final de tudo, parece que sem nexo algum, Jesus afirma que o sal, se não for mais salgado, para nada serve. Se ele perder o seu sabor, deverá ser lançado fora, jogado e pisado pelos homens. Parece que uma história não tem nada a ver com a outra, mas o que nós aprendemos ali naquele texto é que Jesus está chamando aqueles que o seguem à responsabilidade de uma escolha intransferível. E no final ele deixa claro: enquanto você pensa, eu já te escolhi. Enquanto você pondera, eu já te escolhi. Eu já te elegi, eu já te alistei. E se você não for exatamente aquilo que eu mandei você ser, você não será mais nada. Se você não entender a convocação de Deus, você vai viver um eterno vazio. Não existe satisfação para aquele que foi chamado por Deus, a não ser em Deus. Por isso ele finaliza: o sal, se perder o seu sabor, para nada mais tem utilidade, para nada mais serve. Você, meu amado irmão e minha amada irmã, foi alistado por Deus para uma grande batalha. Para de perder tempo. Não é mais hora de agir como meninos. O mundo não aceita mais isso. As necessidades que o mundo apresenta não aceita mais meninos. É hora de nos tornarmos homens perante Deus, mulheres perante Deus. O tempo da infantilidade acabou. Caminhando para a conclusão, Davi nos apresenta um foco que gera crescimento. Os versos 24 em diante dizem:
Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele, apavorados, e diziam: vistes aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. E aí continuavam dizendo: o rei recompensará com grandes riquezas quem o matar, e lhe dará a sua filha por mulher, e isentará de impostos a casa do seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: ei, qual que é a recompensa para quem matar Golias? Pois quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E os soldados repetiram-lhe aquela palavra dizendo: esta será a recompensa de quem o matar. Nós vemos no mesmo ambiente dois focos diferentes. Davi ouviu as blasfêmias de Golias. Isso fica muito claro no verso 23. Então, enquanto Davi conversava com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gate, aproximou-se e os desafiou como de costume. E Davi ouviu tudo isso. Davi ouviu as palavras de Golias. Davi viu o tamanho de Golias. Mas só os homens correram de Golias. Com medo eles se esconderam de Golias. Enquanto você tem os homens focados no tamanho de Golias e nas palavras de Golias, Davi está perguntando: ei, o que o rei prometeu mesmo? O que o rei falou mesmo? A gente se enche, se nutre, se encharca de palavras de Golias. E o resultado é medo de colocar o nariz para fora. Mas o rei tem promessas para as nossas vidas. Os homens corriam porque estavam todos eles, olha só que coisa interessante, cientes das promessas, mas focados nos problemas. Eles conheciam as promessas do rei, foram eles que falaram para Davi, mas em seu coração só tinha um único foco: os problemas. E meu querido e minha querida, principalmente você, minha irmã, que tem universalmente a capacidade reconhecida de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não é bem por aí não. Não é não. A gente acha que faz, a gente acha que é multifunção, mas quando a gente para de fazer uma para fazer duas coisas, a gente faz metades, não tudo. Ninguém faz mais de uma coisa integralmente ao mesmo tempo. Ninguém. Se a gente dá atenção para muitas coisas, são só partes, nunca integral. Eles ouviam as promessas do rei, mas todo o foco deles estava em Golias. Olha as promessas do rei: o rei recompensará com grandes riquezas quem matar, e lhe dará sua filha por mulher. Está falando aqui de uma ascensão, a linhagem real de um reino, grandes riquezas, isenção de impostos, gasolina a R$2, olha, você enche o tanque com uma única nota. Imagina tudo isso sendo oferecido, e não se levanta um só, porque estão focados em Golias. Deus já nos deu promessas sem medidas, já nos deu promessas gloriosas, mas o grande problema é que a gente as conhece, mas está focado nos problemas. Ao invés de ir para cima, corremos para longe. Ao invés de enfrentarmos, nos escondemos. Quando Davi chega, já se passaram mais de um mês que esse homem estava se levantando, vezes por vezes, dia após dia, contra o povo de Israel. Quanto xingamento eles não ouviram, quantas ofensas não ouviram,
como foram afrontados. Eu não sei você, meu irmão, enquanto adolescente, que às vezes fingia que brigava na frente do espelho. E nas lutas imaginárias a gente sempre vence. Eu imagino aqueles soldados irem dormir. E um olhar para o outro e falar: amanhã você vai ver o que eu vou fazer, Golias. É, Golias? É, Golias? Ei, que Golias? Está aqui, não está mais aí, Golias? Está pensando o que, Golias? Agora eu te pego, Golias. Mas tudo isso era a coragem de botequim. Se escondia longe de Golias. Deus não nos chamou para sermos valentes da fé, escondidos dos problemas. É tão interessante que Davi é homem o suficiente para reproduzir na cara de Golias tudo o que ele disse na frente do rei. No verso 47, um pequeno salto, a gente já volta, ele diz exatamente isso. E para que todos aqui se ajuntaram, saibam que o Senhor salva, não com uma espada nem com lança, pois a batalha do Senhor, Ele vos entregará em nossas mãos. Davi diz na cara de Golias: eu vou acabar com você. Fácil é dizer isso escondido perto do rei. Agora, quando está o gigante na sua frente, só um homem cheio do Espírito Santo olha para o divórcio e diz: eu venço você. Olha para o adultério e diz: eu não vou me seduzir por você. Olha para o crime, para a sonegação, para a mentira e diz: eu não me deito com você. Somente alguém cheio do Espírito Santo é corajoso ao ponto de, na frente de um gigante, louvar e bendizer a Deus. Somente esse. Existe uma grande distância, uma disparidade na postura de Davi em relação a todo o exército. Um menino entre todos os homens do reino. E isso não está relacionado à criação de Davi. Jessé não era um super pai que criou um homem de verdade. Não se esqueça, os irmãos mais velhos de Davi estão lá, e estão correndo igualzinho os outros. Então não era trunfo de uma criação. E a gente é expert em arrumar desculpas. Ah, mas eu fui criado assim, problema é seu. Ah, mas o sangue é nordestino e você sabe. Eu conheço um sangue mais poderoso do que o nordestino, do que o espanhol, do que o italiano. É o sangue de Jesus que nos lavou e reescreve a nossa história. O problema não é o que você recebeu. Davi não tinha capacidades, características. O grande diferencial que nós vemos repousa sobre o foco. Enquanto os homens falavam de Golias, Davi contava as suas histórias com Deus. Eles olhavam para Golias e só olhavam para Golias. Davi olhava para Golias e lembrava do seu passado com Deus. As batalhas de hoje servem para ativar a memória das vitórias de ontem e pavimentar a estrada para as vitórias de amanhã. Diante deste Golias que se coloca sobre você, se lembre das vitórias que Deus já te deu. Repreenda esta amnésia espiritual. Repreenda em nome de Jesus. Pois se você der uma olhadinha, der uma gulgada em sua própria história, você vai ver o tanto de livramento que Deus já lhe deu. Em suma, quem tem história com Deus, não tem tempo para ficar ouvindo histórias de um Golias qualquer. E aqui nós temos um ponto que me chama muita atenção. O segredo para uma conquista está em deixar partir aquilo que precisa sair. Um desprendimento que gera crescimento. Verso 28 diz exatamente isso. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse:
Por que você veio para cá com quem deixasses aquelas suas poucas ovelhas no deserto? Olha só a afirmação de Eliabe: eu conheço, eu sei do seu orgulho e a maldade do teu coração. Davi estava entregando mantimentos e pegando informações para o pai. Eliabe falou: Davi, eu te conheço, eu sei, seu orgulhoso, você tem um coração maldoso. Eliabe literalmente disse: eu sei quem você é, e além do mais, cadê aquelas miseráveis ovelhas que você tinha lá? Cadê? Aqueles bichinhos fedorentos, cadê, Davi? Vai, volta, chispa, vai, sai, menino. Irmão mais velho, então, dá um croque e fala: sai. A resposta de Davi é muito surpreendente. Davi respondeu: o que eu fiz agora? Não posso mais nem conversar? É uma resposta muito leve, muito livre. Isso aqui é muito importante, por favor. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, aquele que encantou o profeta Samuel, lembra? Quando Samuel chega na casa de Jessé, vem Eliabe. Esse tem cheiro de rei. Olha como ele anda. Ele não anda, ele desfila, já dizia o poeta. Olha só, que porte, que cabelos. Meu Deus, que tudo. Deus disse: não, o coração o reprova. Este mesmo Eliabe, que encantou ao profeta Samuel, nutria intenso desprezo por seu irmão, pois via tão somente um menino intrometido. O desprezo é tão grande, que até mesmo o ofício de Davi foi menosprezado. Aquelas pouquíssimas ovelhas no meio do deserto: Davi, sai daqui. Agora uma pergunta precisa ser feita. De quem Eliabe estava falando quando afirma sobre a maldade do coração? Era realmente sobre Davi que Eliabe estava falando? Ele realmente conhecia Davi para falar isso? Ou era apenas uma projeção? Algumas conquistas nos são roubadas ou retardadas porque a gente dá ouvido demais para crítica sem razão, sem motivo. Eliabe tinha problemas dentro do coraçãozinho dele, isso é inegável. E ele olha para Davi e diz: eu conheço seu coração, maldoso, perverso, intrometido, orgulhoso. Enquanto ele aponta para Davi, ele vê um espelho na sua frente. Não pare por causa das críticas sem razão alguma. Tem gente que desiste da caminhada com Deus porque tem gente frustrada criticando. E aqui vai um bom parâmetro para você identificar uma boa crítica. Uma boa crítica é propositiva. Uma boa crítica, ela vê aquilo que está errado e propõe o que é certo. Porque a boa crítica não nutre prazer em falar mal. O apóstolo Paulo nos ensina sobre isso em 1 Coríntios capítulo 5, quando ele está denunciando o pecado daquela igreja. Dentre eles tem um homem que mantém relações sexuais com a própria madrasta. E ele afirma: vocês são orgulhosos, mantém esse cara aí no meio. Não era para vocês, olha só, estarem chorando e o disciplinando. A crítica construtiva é acompanhada por dor. Na segunda carta que ele escreve, ao que tudo indica, há um documento perdido, uma carta severa que Paulo escreve. É dolorosa demais para se escrever, dolorosa demais para ler. Ele faz menção a esta carta no 2 Coríntios, quando ele afirma: em lágrimas eu escrevo a vocês, eu estou batendo em vocês, mas é com dor, porque eu não tenho prazer em admoestá-los, em dar a punição necessária. Qual o pai que ama verdadeiramente, que bate e sente prazer? Qual o pastor que ama verdadeiramente, que exorta e sente prazer em apontar o erro de alguém? Se existe algum tipo de prazer no apontamento de um erro, nosso coração já foi. Está muito mais quebrado do que a gente poderia imaginar. Uma boa e necessária crítica, portanto,
ela é acompanhada de uma proposição, de um conserto. Isto é exortação bíblica. Não é o falar mal por querer falar mal. Ai, não gostei do louvor hoje. Tá, primeira dica, não foi para você. Ponto. Segundo, vai fazer o que para melhorar? Ai, não gostei do culto hoje. Dica primeira se repete. Não foi para tu, não. Vai fazer o que para melhorar? A crítica por crítica, isso nos afasta dos propósitos de Deus. Então, meu irmão, que está retardando o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, é dar ouvido demais para crítica sem motivo, sem razão. Eliabe tinha os problemas dele, por isso que Davi responde: cara, o que eu te fiz? E tchau. Eliabe, não vou perder tempo falando com você, cara. Eliabe, você tem problemas, não eu, cara. Eliabe, enquanto você ficar falando, eu vou ali falar com o rei. E foi diante do rei que Davi foi parar. E Eliabe teve que ficar bravo. Teve que ficar com as suas impressões a respeito de Davi. Enquanto Davi estava falando com o rei, Eliabe estava lá. Eu não concordo, eu acho que não. Davi não vai fazer nada. Ah, vai entregar a gente. Ah, e agora? Meu Deus, e agora? Já pensou se o rei aceita Davi para lutar? Davi contra Golias? E a gente está nessa? Não concordo. Fez o que Eliabe até agora? Nada. Propôs o que até agora? Nada. Mas com que você concorda? Com nada. Para de viver o nada e vem para viver o tudo. Para. No islamismo tem os xiitas, no cristianismo tem os xaatos. Tem uns crentes que... nada tá bom, nada é legal, nada é bom. Meu Jesus amado, vá te converter. Te falta alegria da salvação, vá buscar em Cristo Jesus. Eliabe tinha os seus problemas, Davi tinha os seus propósitos. Eliabe ficou com os problemas, Davi ficou com a vitória. Acabou. Davi está diante do rei, e agora ele começa a testemunhar. O rei não acreditou em Davi, eu acredito que também a gente não seria diferente não. Pois a gente está falando de uma nação inteira, que estaria sendo posta sobre as mãos, sendo confiada sobre a capacidade bélica de um menino que cuidava de ovelhas. Não sei se você já pensou no absurdo que é isso. Para cuidar do nosso carro, a gente procura o melhor funileiro. Para cuidar do cabelo que cresce, a gente procura o melhor cabeleireiro. Imagina para confiar na nação, porque a proposta era essa: quem vencer ganha a guerra. Aí você confia a liberdade da nação a um pastor de ovelhas. O que me encanta nos homens e mulheres cheios do Espírito Santo é que eles emanam fé. Isso é especial demais. Saul estava resoluto em não acreditar em Davi. Mas quando ele escutou as histórias de Davi, ele falou: rapaz, não tem outro. Vai que é tua, Tafarel. Outro episódio que é assim, está lá em João capítulo 4, quando uma mulher vai buscar água ao meio-dia. Uma descrição bastante estranha, pois ninguém anda ao meio-dia no meio do deserto com um pote de água. Ninguém faz isso. É muito calor, é muito intenso, não dá para fazer. E ela está fugindo do normal porque ela é uma pessoa que já foi excluída da normalidade. É uma pessoa promíscua, ninguém mais andaria com ela. Todas as mulheres iam bem cedo, ela ia no meio da tarde para estar sozinha. E lá no meio da tarde, sozinha, ela se encontra com Jesus. Não se esqueça, ela sai da vila dela como uma mulher promíscua, sozinha. Quando ela volta falando de Cristo, e a aldeia toda se converte a Jesus. As pessoas que são cheias do Espírito Santo comunicam de uma forma diferente, transformam qualquer ambiente, e não é por energia, como dizem por aí, não é um carisma incrível, é fé. Fé.
Então, ouça pessoas que vivam por fé. Ouça pessoas que falem por fé. Ouça pessoas que amem a partir da fé. E seja pessoas que tenham fé. Esteja com pessoas, perto de pessoas. Nutra o seu coração por fé. Por isso, Saul, agora encorajado pelo testemunho de Davi, ele faz uma oferta. Davi, minha roupa agora é tua. Usa a minha armadura. Saul, ao que tudo indica, era o homem mais alto dentre todos. Na descrição dele, lá no início de Samuel, fala que nenhum dos homens chegava a bater nos ombros de Saul. Era alto tipo eu. Aqui e vocês aí. Imagina a roupa de Saul sobre Davi. Era um negócio totalmente descabido. Mas não era só por questões estéticas ou motoras que Davi rejeitou a armadura de Davi. Que Davi rejeitou a armadura de Saul. Davi não olhou para o espelho e falou, me deixa gordo, não vou não. Vão tirar um monte de foto, vou sair até no Instagram, nananina não, assim não vou não. Davi não estava preocupado com a habilidade motora, porque ele sabia quem ia ganhar a batalha, ele sabia. Davi não usa as vestimentas de Saul, porque não era um hábito para ele. Os hábitos são importantes para as conquistas. O hábito de oração, o hábito do jejum, o hábito de estar em comunhão, isso nos gabarita para as conquistas em Deus. A descrição da morte dos inimigos de Daniel é bem interessante. A Bíblia diz que os inimigos de Daniel, aqueles que formaram todo o planejamento para Daniel ser devorado pelos leões, eles não chegaram ao chão, e os leões os devoraram. Os momentos de grande desafio não nos dão tempo, não nos dão oportunidade para começar a orar. Os hábitos de Davi não permitiam que ele usasse as roupas de Saul. Ele não confiava em armamentos. Ele estava seguro num Deus com o qual caminhava e tinha história para contar. Davi rejeita tudo que Saul oferece e pega 5 pedras. As 5 pedras que Davi pega, motivo para mais um sermão e numa outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, vamos repartir sobre isso. Não era uma pedra para matar e 4 de segurança, vai que erra. Vai que a esquiva de Golias estava afiada. A Bíblia nos mostra, em outros textos, que existiam outros 4 gigantes. E Davi vai vencê-los, um a um. Quando ele pega aquelas 5 pedras, ele se coloca diante de Golias. Ele está diante de um homem habituado a vencer. Por isso ele olha para Davi e fala, você acha que está tratando com um cachorro, seu moleque? Você acha que eu sou o quê para você vir com pedrinhas e um estilingue contra mim? Mas Golias não entendeu contra quem ele estava lutando. Ele não tinha percebido que o cenário tinha mudado. Que os homens amedrontados estavam onde ficam, lá longe. E quem estava diante dele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele não tinha se ligado nisso ainda. Por isso que o comportamento é igual, mas a situação já é totalmente diferente. Golias estava acostumado a fazer exércitos se ajoelharem diante dele. Golias estava acostumado a vencer batalhas. Estava acostumado a colocar os homens debaixo dos seus pés, até que ele enfrentou a Deus. Nesta hora, Golias, quanta força é necessária? Que estratégia é suficiente? Quais companhias formam e compõem o bastante para enfrentar a Deus? E aqui nesta conclusão está o grande segredo de uma grande conquista. Nós vimos que o despertamento é importante. Nós aprendemos que o foco é relevante. Também sabemos que deixar as críticas que não são construtivas para lá, isso é determinante.
Sabemos que os hábitos compõem o caráter de um grande vencedor. Mas o mais importante de tudo isso é quem está ao nosso lado na hora da batalha. Há uma expressão paulina muito conhecida e muito proclamada pela nossa história, pela nossa denominação, que diz: se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, mas e se Deus for contra nós? E se Deus não estiver ao lado na hora da batalha? O que o despertamento gera? Que estratégias nós teríamos? Os segredos de uma grande conquista. O grande segredo para uma grande conquista é estar aliado com Deus. Se Deus for contra nós, poderemos ter a expertise e a força de Golias. Um menino nos derruba. Mas se Deus estiver a nosso favor, uma pedra e um estilingue é suficiente para vencermos a batalha. O que me impressiona nessa descrição final, deste ambiente, nesse cenário de luta, quem vê de longe, vê um homem de quase 3 metros de altura e um menino franzino. E quanto mais eles se aproximam, mais se destaca a diferença entre eles. E aí o que me encanta é que quando chega diante um do outro, Davi contra Golias, o tamanho de Deus é revelado. Quão grande é Deus para fazer um menino derrotar um gigante. Quão grande é o Senhor para sustentar a nossa vida em toda a história. Quão grande Ele é! No final da história nós vemos que o grande gigante, o grande vencedor, não era um Golias qualquer, mas era Deus, suficientemente poderoso para pegar um homem experimentado em batalhas e levá-lo ao chão por um menino, um estilingue e muita fé. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te encha de fé e esperança, que você possa se colocar diante dos inimigos que se levantarem, como um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé, que em todos os seus desafios, quão maiores eles forem, que fique evidente o tamanho do Deus a quem você serve. Que diante da sua incapacidade, o nome de Deus seja glorificado. Que Deus os abençoe. Espera, pastor. Fica em pé, espera, pastor. Vou ficar.